corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Aula 11, o culto da igreja cristã. Uma reflexão para nós. Aula 11. Nós já vimos a origem da igreja, as imagens bíblicas que representam a igreja, a sua natureza, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja como um organismo, uma organização, o ministério da igreja, a disciplina, batismo e a ceia. E agora a aula 11, o culto, e na aula 12 vamos ver a pregação, a importância da pregação no culto e o poder de Deus através da missão da igreja. Então, que você possa entender que você é corpo de Cristo, você é igreja, você é amado e amada do Senhor, você é noiva de Cristo. Que você não perca nunca o sentido, o propósito da vida que Deus tem para você. Vamos lá. Obrigado, Deus, porque precisamos realmente entender todas essas coisas e refletir nisso. No tempo que passou do trimestre, nas coisas que o Senhor falou conosco, Deus, que isso possa realmente ser de grande valia para cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, e eles possam entender que o Senhor nos ama o tempo todo e que o Senhor está vivo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Textuário da lição. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, antes de mais nada, antes de continuarmos, você entenda que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Lembra que nós lemos lá? Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos abrir um parênteses aqui. Isto é bom, Paulo escrevendo a Timóteo, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é isso aí? A vontade de Deus. Vamos voltar lá para a carta de Paulo aos Efésios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que maravilha! Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Verdade prática da lição. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição. Com o passar dos anos de caminhada cristã, à medida que constantemente nos relacionamos com a fé, podemos incorrer no erro de praticar de modo automático as disciplinas espirituais e até mesmo a forma de cultuar a Deus. Fica então o lembrete, fica então o puxão de orelha se você tem entrado no modo automático. O modo automático é um perigo. Ir à igreja automaticamente, levantar as mãos automaticamente, orar automaticamente de manhã, na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar. Cuidado para que o modo automático não domine você. Assim como o celular, que tem dominado as pessoas, muitos têm se perdido, porque automaticamente eles vão destruindo a construção que precisava ser feita das coisas. Então, cuidado com o automático. Devemos observar o culto como uma forma de servir, que mais? Obedecer e adorar a Deus, que requer, portanto, a reverência, ordem e santidade devidas. Ai, 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 santidade. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E muita gente não gosta de tocar nesse assunto, não gosta de falar, não gosta de ler sobre isso. Por quê?
não tem vivido uma vida separada para Deus. Não estou falando de religião, estou falando de santidade, de vida no altar do Senhor. Eu não consigo fazer isso 100%, mas uma coisa eu faço. E parafraseando o que Paulo disse, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, ser-me-ei santos, ser separado para o Senhor, ter tempo de meditação, pregar o Evangelho, tempo de oração, tempo de louvor, tempo de adoração, comunhão. E isso não é fácil, mas é possível. Faça isso e você vai colher os benefícios, os frutos disso com o tempo. Através das Sagradas Escrituras, veremos que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. O que é evidenciado na adoração focada exclusivamente no Senhor e na edificação da igreja. Fazer para edificação. Paulo vai falar com salmos, com hinos. Um tem língua, o outro tem interpretação. O que adianta o irmão falar em língua e não ter interpretação? Então ele fala para ele mesmo. Aquele que fala em línguas fala senão a Deus, fala com Deus. Paulo diz assim, eu oro mais que todos vocês. Paulo fala sobre os dons, sobre os ministérios que precisam realmente acontecer, e isso é muito importante para nós. Sabe o que precisamos ser? Genuínos discípulos, sempre dispostos a ser instruídos, confrontados, direcionados, que mais? Corrigidos e aperfeiçoados para a glória de Deus. Sabe o que vai acontecer? O culto público será apenas o transbordar de uma vida de adoração legítima, agradável e impactante, por causa daquele que deu sua vida por nós. Uma visão equivocada em vários aspectos. Um deles, a religião. Nós dissemos antes ali, uma vida de adoração, uma vida, não é só na igreja, uma vida da leitura da palavra, seja obreiro aprovado do Senhor, que maneja bem a palavra da verdade, tenha sempre um testemunho preparado, tenha sempre uma palavra de bênção, tenha sempre uma palavra no seu coração que Deus te disse de manhã, de tarde, de noite. Esteja sempre preparado para que alguém te convide a dar uma palavra, a expor as Escrituras. Isso é uma vida diária, não é só de vez em quando, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, pregar o Evangelho, ter testemunho de vida, de oração, de palavra, de canções que Deus colocou no seu coração. Eu me lembro muito bem no Ministério Louvor, a programação que nós íamos fazer. Durante a semana Deus ia trazendo canções ao nosso coração, cantávamos no domingo. Não naquela hora, naquele momento, não só de repente, não. Uma vida que transborde a essência de Deus. Esse é o objetivo do culto. E para pessoas, se todo mundo chegasse ali com algo para poder fazer, com ordem e decência, que culto maravilhoso. Então, comumente ao final de um culto, o que nós ouvimos? Comentários avaliando se ele foi bom, se foi ruim, como se o propósito de tal reunião fosse saciar o nosso ego ou atender os nossos critérios, nossos desejos, nossas vontades. Eu fui no culto por causa disso, eu fui no culto. Ok, vá ao culto com os seus desejos, mas esteja disposto a que Deus fale com você através de outras pessoas. Deus vai falar através do corpo. Ali há uma comunhão, ali uma harmonia de palavra. E Deus, ele é perfeito, irmãos. Então, que essa crítica de quem deu a palavra, como foi a palavra, se foi, não exista no seu coração, tá bom? Um culto precisa de fato seguir alguns princípios, mas que não são humanos e sim divinos. Não é uma regra. Cada um de nós avalie-se a si mesmo. Paulo disse isso, a fim de que ofereçamos a Deus um culto racional, como fruto de uma vida genuína de adoração, santidade e serviço a Ele. Glorificar a Deus e edificar a igreja são propósitos legítimos do culto. Outro ponto a ser levado em consideração é a devida importância da palavra nessa dinâmica. O culto como um serviço, uma entrega pessoal, a consagração, expressão de nossa obediência e forma de adoração sincera, passa a ser o quê? Fundamental na caminhada do cristão. Gente, eu gosto demais dessa figurinha. Ela traz uma expressão para nós. Tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes.
ok? Ela traz uma expressão de espanto. Então, acorda, cristão. Acorda, cristã. É importante sim, meditar na palavra é importante sim, adorar o Senhor na sua casa, lavando vasilha, lavando roupa, ou no trabalho, ou na escola, ou dentro do ônibus, aonde você estiver, é importante sim, pregar o Evangelho é importante sim, discipular pessoas é importante sim, fazer parte de um corpo é importante sim, ter comunhão é importante sim, se relacionar é importante também. O livro de Atos nos mostra como, à medida que os cristãos serviam, cultuavam o Senhor, quem que trabalhava? Sempre o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. A adoração não é apenas uma atividade física ou mental, mas também um exercício espiritual, uma resposta apropriada à maneira como Deus se revelou a nós, especificamente por meio de seu Filho Jesus Cristo. A adoração envolve a interação natural, espontânea, sincera entre o espírito humano e o Santo Espírito de Deus. O culto precisa de decência, decoro e ordem. A santidade de Deus manifesta em nós também precisa ser um dos requisitos dessa celebração. Já falamos sobre isso. Há um limite entre o santo e o profano que precisa ser mantido. Hoje em dia, muitos têm profanado até mesmo o lugar de culto, introduzindo atrativos mundanos na liturgia do culto. Que perigo! Sabemos que o culto divino deve ser orientado pelo Espírito Santo e consideraríamos uma temeridade se houvesse nesses escritos a pretensão de tomar para o homem prerrogativas que são exclusivas do Senhor. É maravilhoso saber que somos instrumentos nas mãos do Senhor, quando nos colocamos à sua disposição. Estejamos, então, devidamente informados sobre qualquer procedimento nas atividades que a cada um tem sido conferidas. Eu quero que você preste atenção agora numa coisa. Por que eu disse isso? Que tem igrejas que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Eu ouvi uma palavra interessante uma vez, que Deus não precisou tirar Daniel da Babilônia para cuidar de Daniel e de seus amigos. Deus cuidou deles lá dentro. Por que muitas vezes a igreja tem trazido o mundo, as influências mundanas para dentro da igreja, para dentro da liturgia da igreja? Então, cuidado, porque isso pode ser um atrativo, mas que não vá manifestar a glória de Deus. E nós temos que entender que a aula, a exortação, a maneira como trazemos as coisas é para que você acorde para aquilo que está acontecendo no mundo. Não se feche só na sua congregação, não se feche só na sua igreja. Saiba o que está acontecendo no mundo. Se você tem realmente participado do culto na sua igreja, você é ativo na sua congregação, saiba como servir melhor, saiba como realmente saber fazer a vontade de Deus se cumprir através da sua vida. Aí sim, você vai ser um crente, uma crente cheios do Espírito Santo, tá bom? Que tal, então, ser um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade? Basta você querer. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o eterno sumo sacerdote. Do contrário, o culto perderá o seu real sentido. O culto precisa ser cristocêntrico e não antropocêntrico, ou seja, o centro é Cristo. Conclusão dessa lição. Vamos celebrar os feitos do Senhor, sua grandeza e majestade, seu amor incondicional, sua entrega definitiva por cada um de nós. Infelizmente, há muitas reuniões invernizadas, ou seja, brilham demais. Pessoas brilham demais como estrelas, mas o brilho não pode ser delas, precisa ser de Cristo, para se parecerem com o culto, mas de fato não são. São clubes sociais, locais de entretenimento, uma mistura entre o show e a autoajuda. Vamos nos concentrar no princípio do culto reverente a Deus. Você está vendo na internet? Eu sei que você tem acesso à internet. Eu sei que você ouve palavras na internet. Eu sei que você, às vezes, entra lá e busca palavras que vão fazer bem para o seu ego, para a sua vaidade, para a sua vontade. Mas cuidado. Ah, mas você está generalizando. Não, eu estou dizendo para você ter cuidado. E eu estou dizendo para aquele que busca nisso satisfação. Deus
muitas vezes não está nesse show, nesse entretenimento, nessa propagação de autoajuda que as pessoas têm feito. Ele está na simplicidade da palavra. Então, conheça a palavra e depois pode julgar o que você escuta aí fora, tá bom? Outro detalhe muito importante é que os dons devem servir para a edificação do corpo de Cristo na esfera do culto. E essa esfera precisa ser como? Cristocêntrica. Negar isso ou menosprezar torna-se num desvio terrível. Paulo fala de tudo isso com muita propriedade e unção. A adoração, a palavra, a ordem, a decência, a reverência são requisitos básicos, são uma resposta legítima à presença de Deus no nosso meio. O culto precisa ser realizado com ordem, não significando frio e sem vida, pelo contrário, manifestando o dinamismo do Santo Espírito de Deus. Crente, seja alegre, tenha vida em você mesmo, um culto alegre. Não para comemorar a morte de Cristo, mas saber da morte e comemorar o quê? A ressurreição. Não um herói morto, mas um Salvador vivo, cheio de vida para te dar em abundância. Que o Senhor te abençoe, que você faça parte mesmo da igreja, do corpo de Cristo, sabendo quem você é. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.